Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim de mercado, analisando o que anda acontecendo com o mercado do boi. O que a gente percebe é que nesses últimos dias a gente tem visto um mercado firme, porém sem fôlego para evolução nos preços, principalmente em São Paulo. Um pouquinho diferente de outras regiões produtoras, mas enfim o mercado parou de garantir aquela evolução dos preços. O que está acontecendo e qual é a tendência, afinal de contas, para os preços? Quem nos ajuda nesse entendimento é o meu amigo Gustavo Figueiredo, lá da Radar Investimentos, já está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho desse mercado que, no caso de São Paulo, deu uma paralisada aí naquela evolução de preços que a gente vinha acompanhando, né, Gustavo? O que você está vendo no mercado, o que você está vendo de diferente que possa justificar essa paralisada e, enfim, para onde esse mercado vai? Bom dia, Alexander. Bom dia a todos. Então, Alexander, a gente virou o mês de junho para julho com uma alta, né, com uma expectativa de uma alta maior do que ela veio, do que ela aconteceu ao longo de julho. Foi uma alta, lógico, que expressiva, a gente estava com uma mínima de 215 ao longo de junho, e a gente começou a trabalhar entre uma alta aí até o 230, e vimos negócios ao longo de julho aí negociados assim meio que, vamos dizer, debaixo do pano, 235 de valor mínimo, né? Foram negócios pontuais, esses negócios de 235 no início do mês, ali entre dia 10 e 15 de julho. De repente o mercado deu uma esfriada em São Paulo, onde ele estabilizou a 230, tanto que os indicadores, os dois particulares e o indicador CPEA, ele vem trabalhando abaixo de 230, porque para a média de indicadores a gente tem que contar escalas, contar prazo, contar a forma de negociação. Os outros estados vizinhos, como Minas e MS, vêm apontando uma firmeza bem maior do que São Paulo ao longo do mês de julho, né? Onde esses estados vêm acompanhando, numa alta sequencial, porém lenta, mas praticamente chegando nos patamares de São Paulo. Eu acredito, Alexander, que essa estabilização dos preços aí e de uma alta mais lenta, eu acreditava até em São Paulo a gente atingir preços superiores aos preços que a gente viu ao longo de julho. Ele não aconteceu. E eu acredito que um dos cenários que fez com que isso acontecesse, assim, para ser uma alta mais lenta, onde os frigoríficos conseguissem conter um pouco mais essa evolução da alta e não fosse tão expressiva, aquelas altas que a gente vê de 10, 15, 20 reais ao longo de 30 dias, foi a questão dessas novas habilitações que nós tivemos para a exportação China para outros estados, Alexander, como na última habilitação que a gente teve das plantas, a gente habilitou Mato Grosso do Sul, bastante planta no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, Rondônia e até Pará, né? Então eu acredito que as grandes indústrias, Alexander, com essas novas habilitações, ela tirou um pouco dessa pressão, dessa exigência que ela tinha maior de abate de boi China em São Paulo, e isso conteve um pouco das altas. Então, São Paulo tem que pagar 240, tá bom. Quanto que está o MTA? O MT está 210, vamos pagar 215 lá. Ou seja, o que eu vejo aqui ao longo do mês de julho, o que ocorreu, Alexander, foi uma diferença menor entre os preços base São Paulo e preço base MS, onde teve abertura China, base MT, base Minas Gerais até. Minas Gerais está praticamente igual São Paulo aí. Nós estamos trabalhando hoje em boi de R$230, a arroba para boi China, e até boi comum, Alexander, até o mercado interno e o mercado externo dentro de São Paulo se igualaram, né? E agora o que a gente vê nessa virada de mês, final de mês de julho para agosto, é sim um boi, não vamos dizer que é um boi em queda, que não é este o cenário, mas com uma probabilidade talvez de sair de 30 para 35 nessa virada de mês. É o que eu vejo para um cenário, é um cenário de alta ainda, é um boi firme, um cenário leve de alta, e aí se vai a 240 ao longo de agosto, a gente vai analisar as ofertas que a gente vai ter ao longo desse período. Bom, Gustavo, você traz um tema novo aí para a nossa discussão, que é a questão das novas habilitações fora de São Paulo. Você diz que isso pode ter ajudado a limitar, né, essa alta mais rápida em São Paulo, que acabou fugindo um pouquinho da expectativa que a gente tinha de início de mês.
Como assim? O que essas novas habilitações têm feito que impedem ou que contaminam São Paulo nessa elevação de preços, Gustavo? Alexander, por exemplo, antigamente a gente tinha os frigoríficos maiores com grandes contratos, as grandes indústrias, né, Alexander? Elas tinham que abater esses animais nas plantas habilitadas onde eram habilitadas China, ou seja, ela tinha que trazer os animais de outros estados para abater dentro de São Paulo, né? E às vezes esse custo de transferência, de impostos, não era condizente com a realidade para eles em relação à margem de trazer esse animal de longe para abater São Paulo. Então o que eles faziam automaticamente? Eles abatiam um volume maior em São Paulo, então a briga pelos esses animais dentro do estado de São Paulo era grande. Então, se a gente tinha aí 10 frigoríficos comprando boi China em São Paulo, a partir das novas habilitações MS e MT Goiás, as grandes indústrias tiraram essa pressão de São Paulo e jogaram essa pressão para Mato Grosso, para Rondônia, MT. Ou seja, o número de compradores de boi China dentro do estado de São Paulo ele se reduziu. E as grandes indústrias, Alexander, eles têm um boi contratual já, eles já têm um volume garantido ao longo dos meses, ele já tem esse animal na sua escala garantida, onde essas negociações particulares não saem no mercado. Ou seja, eu acredito que teve muitos animais negociados acima de 200, da nossa base referência aqui, que foi o 230, 235 na máxima do que eu cheguei a ouvir aqui. Sim. Então, eu acho que esses grandes confinamentos, com grandes contratos, negociaram animais até acima de 235. Só que esse preço não vem para o mercado, não é um mercado comum, onde gira para qualquer pecuarista com volume de 50 cabeças, 100 cabeças, só gira para os grandes confinadores, acima de 20 mil cabeças ano, 30 mil cabeças ano. Não sai isso no mercado, isso não se tornou realidade e a gente ficou trabalhando em preços base inferiores, talvez, aos que foram negociados ao longo do mês. E essa pressão dos grandes frigoríficos que traziam essa pressão de compra para São Paulo pagando R$5 a mais, R$10 a mais, não existiu, ficando só poucos frigoríficos buscando essa oferta, e esse poucos frigoríficos se fez com uma oferta entre o 230 e o 235 no máximo. E a gente viu ao longo de julho, até de 15 a 20 de julho ali, Alexander, negociação até que se transformou entre 225 e 230, né? Então, ou seja, nós tivemos uma alta no início do mês de julho, uma leve estabilização entre o dia 12 e 13 de julho até o dia 20 e 23 de julho agora, e agora sim, virada de mês, talvez a carne melhorando alguma coisa, e a oferta em alguns pontos reduzindo, a gente tendo essa pressão de novo altista aí, voltando para 230 a 235, saindo do ponto que nós estávamos aí na última semana, entre 225 e 230. Ou seja, é um boi firme, agora é um boi de alta expressiva, por hora a gente não consegue ver isso aí, vislumbrar isso aí, e vamos ver se ao longo de agosto esse boi de 240 passa a ser comum aí para o pecuarista. Mas a Bolsa, Alexandre, em vários momentos ela já precificou tudo isso, toda essa alta, né? Então, quem vem trabalhando com o mercado futuro aí, garantindo preços antecipados, no cenário de hoje, do que aconteceu ao longo de julho, ele se saiu bem. Gustavo, você também levantou aí a questão dos contratos, né, das compras contratadas aí dos frigoríficos. Você acha que pode ter uma surpresa em termos de oferta agora no mês de agosto, com relação a esse tipo de ação dos frigoríficos? Não, Alexandre, eu acho que não. Isso aí já é uma coisa que está dentro do nosso cenário, a gente já vem trabalhando bem com isso aí. Eu acredito que de agosto até outubro, Alexandre, sinceramente, pode ser que agosto ainda seja um período igual julho, com uma relação onde a margem lá atrás ela era menor e o julho e o agosto, a capacidade de animais aí a serem abatidos aí pode ter uma oferta ainda equilibrada igual foi julho, né? Então, mas a questão de boi contratual desses grandes confinadores, Alexander, é boi o ano inteiro, é girando o ano inteiro, é volume cheio o ano inteiro. Agora, o que eu venho analisando e olhando com parceiros, com clientes, com vendedores de ração, é que esse volume de venda de ração vem aumentando e a necessidade de animais e o volume de animais que estão contratados para serem fechados daqui para
outubro, novembro, é um volume muito grande, Alexandre, devido a esse prêmio que a Bolsa já antecipou no mercado físico, né? Quer dizer, então, a gente conseguiu travar muita coisa aqui de valor mínimo para outubro, por exemplo, setembro, outubro, novembro, de 235, 240 de valor mínimo, e que isso aí, para quem faz essa questão de renda fixa, utilizando esse boi nos confinamentos, nos boitéis, ele vem gerando margem para essa operação aí de outubro, novembro, Alexandre. Você está alertando, então, para um peso maior da oferta sendo transferido ali para o último trimestre, ou a partir de outubro, então, Gustavo? Exatamente, na parte de animais confinados dentro do estado de São Paulo. Mas você vê reflexo nos preços? Ou seja, Alexander, quem não o que vai balancear o preço nesse período, eu já vi período com muita oferta e boi subir do mesmo jeito. Aí nós temos o que nós podemos ter de diferente para o segundo semestre e o que já é diferente. O que já é diferente do primeiro semestre para o segundo semestre é a relação dólar, né? A gente estava trabalhando com R$5 o dólar, hoje nós estamos com 5,50, 5,60. Então isso já é por si só uma pressão altista, né? É o que, ou seja, sustenta o preço da arroba se a gente pegar em relação à margem frigorífica. E o segundo ponto é o que eu acho que a gente deve levar em consideração, é o volume de animais abatidos fêmea, né? O primeiro semestre a gente sabe que o volume de abate de fêmea ele é superior ao segundo semestre. Então, e o volume exportação, Alexander, esse não vem deixando a desejar nada. A gente verifica aí que o ano de 2024, analisando até o junho que a gente teve, nós estamos aumentando a nossa exportação em 13% em relação a volume. Ou seja, 2023 já foi recorde e nós estamos batendo um recorde de 13% acima do próprio recorde. Então, somando esses 3 pontos, é um ponto onde é um cenário, no mínimo, de estabilidade e não de queda mais do boi. Porém, Alexandre, vai depender a questão desse volume do que nós vamos ter, não só em São Paulo, como nos outros estados. E o volume a gente já viu. Se existe volume, Alexandre, isso nunca deixou de ser referência para balizar preço. Se tem volume, não adianta a gente ter uma margem na indústria, seja o que for. Nós vamos ter preço inferiores ao que a gente vê hoje. Porém, isso aí não é o quesito principal, somente a oferta, mas que a oferta de animais confinados, devido às margens que o mercado futuro gerou para a atividade, ela vai ser grande de setembro até novembro. Gustavo, sobre esse estímulo que foi dado aí para a concentração dessa oferta para o final do ano, a gente já viu uma B3, um outubro lá na B3, trabalhando próximo dos 250. Hoje está na casa dos 240 e a gente já viu o dia abaixo disso, inclusive 239, 238. 38 antes de ontem, por aí. É, isso mesmo. Já é uma sinalização dessa oferta e mais do que isso, esses 240 de hoje, ele continua estimulando aí a colocação de mais animais? Você disse que tem fila aí esperando para entrar em confinamento? Os confinamentos Boitel estão todos cheios, Alexander, todos os meus clientes que mexem com Boitel, eles estão com capacidade cheia aí de setembro até novembro, tá? Todos eles estão capacidade cheia. O que cada um está fazendo aqui dentro da nossa corretora e o que eu vejo como corretor é o volume de put que foi feito, ou seja, de defesa de valores mínimos este ano em relação aos anos anteriores, a gente cresceu muito. Então, nós estamos trabalhando este ano, independente se o boi vai subir, qual é a tendência, mas nós estamos trabalhando com um volume de animais mais redeados, vamos dizer assim, com mais segurança esse ano, Alexandre, independente, não vamos ficar esperando o que vai acontecer lá na frente. Então, nós estamos praticamente aqui, todo mundo que tem todos os animais aí confinados de setembro a novembro, nós estamos praticamente todos garantidos com valor mínimo. Ou seja, tudo aquilo que subir, a gente participa também da alta, né? Mas, analisando em relação ao volume de animais confinados, nós estamos trabalhando que nós vamos ter um grande volume de animais confinados e como todo mundo aí nos orientou que há margem na atividade, a gente preferiu trabalhar com mais segurança, garantindo o valor mínimo, né? Então, daqui para frente, a gente acha que o volume aumenta. Agora, se ele realmente vai cair
para fazer um movimento igual foi 2023, que foi totalmente atípico, a gente nunca sabe, né? Do futuro ninguém sabe. Mas esse ano a gente não vai ficar olhando aí a nossa margem ir embora, sendo que este ano existe margem sim na atividade. Até porque a questão de grãos, né, Alexandre, a gente vê aí que ela não acompanhou essa alta do boi dos últimos tempos aí que a gente teve, e ele está gerando margem nessa arroba produzida do boi engordado. Eu acho que dessa sua fala, a grande notícia aí, Gustavo, é saber que os pecuaristas começaram a entender a importância da proteção, a importância de ter ferramentas que garantam pelo menos uma renda, né, para a atividade, e não só ficar esperando que Deus ajude, né? O Alexandre, e é legal essa questão desses números aí, para ver que está começando a melhorar. Melhorou tanto o volume de animais de contratos negociados na Bolsa de Boi, ele vem aumentando esse ano, e a parte de opção, então, ela explodiu, Alexandre. As opções são os seguros, né? Ela explodiu. Então, a gente vê que está existindo um movimento muito grande, o pecuarista se tocou que as variações são grandes e são rápidas, e que em 30 dias ele está ganhando muito, e 30 dias após a margem dele foi embora e virou negativa praticamente o que ele estava ganhando. Ninguém mais quer deixar esse dinheiro na mesa. E dentro do Instagram da Radar, a gente publicou um vídeo, a Radar, nós fizemos um estudo aí essa semana sobre esse volume de animais aí utilizando bolsa. Então ali tem todos os números corretos aí do número que nós aumentamos de seguro de put, né? A put é a defesa de valor mínimo. Então a gente vê uma melhora muito grande aí dos números em relação a contratos futuros sendo utilizados para vida real aí do pecuarista, que esse é o objetivo da bolsa, né? Então a gente para de ficar nessa conversa que a gente tem, o que vai ser outubro, olhar a bolsa e trabalhar no mercado físico olhando a bolsa e no fim não fazer nada, né, Alexandre? Acabou isso. Então a gente olha a bolsa para travar, agir e não deixar essa margem ir embora, e se o mercado subir a gente continua participando dela. Então o número de opções que a gente tem aí para trabalhar são diversas, né? E isso aí o pecuarista, graças a Deus, ele vem acordando dia a dia aí para essa necessidade. Ótima notícia, Gustavo. Eu acho que de tudo que a gente conversou hoje, essa é a melhor notícia que a gente pode trazer, principalmente para os nossos pecuaristas, os nossos internautas nesse momento, que existe já um movimento prestando atenção na comercialização agora. Não adianta nada saber produzir bem, ter resultados, se na hora de vender você não consegue um preço que garanta pelo menos uma margem de lucro que te ajude aí a seguir na atividade. Então, o fato de ter essa garantia de lucro aí para a atividade é fundamental, e a gente vinha falando isso há muito tempo, e você está confirmando para a gente que essa situação está se transformando aí, e esse ano foi já um ponto fora da curva. Tomara que seja mesmo. Isso é muito bom, Gustavo. Porque não adianta a gente falar aqui, né, Alexandre? Todo mundo ouve a gente, acha que a gente acerta tudo e a gente erra também. Eu falar, o boi vai para 260 e depois não vai, né? O Francisco Elias Abrão está participando aqui também e perguntou o que você acabou de falar aí, Gustavo. E a oferta de fêmeas será melhor? Também não vai ajudar a fazer o preço subir? Você colocou entre os pontos aí, né, Gustavo? Redução do abate, né, de fêmeas. Né? Foi um dos pontos colocados aí, principal, que é o segundo semestre, a tendência é a redução desse abate de fêmeas. Porém, como é um ciclo ainda, né, Alexander, onde a gente vem aumentando o abate de fêmea, talvez esse reflexo mesmo a gente vai sentir de menor abate de fêmea mais para frente, né? 2025, 2026, como a gente vem colocando nas entrevistas anteriores, né? Muito bom. Show de bola, Gustavo. O pessoal que está acompanhando a gente pelo chat do YouTube, meu muito obrigado. Não se esqueçam de fazer a inscrição aí no canal oficial do Notícias Agrícolas no YouTube. Não se esqueçam de deixar o joinha, o like ali pra gente e acionar o sininho para quando o Gustavo estiver aqui ou outro convidado estiver aqui falando dos mais diversos temas aqui, você possa interagir, participar, enfim, tirar suas dúvidas também, como participou agora com a gente aqui o Francisco. Obrigado, Francisco, pela audiência. E obrigado também ao Charles Humberto, conectado aqui com a gente. Obrigado, gente. Gustavo, meu amigo, obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui e volte sempre. Agradeço sempre, Alexander. Um abraço. Grande abraço, até a próxima.
Tá aí Gustavo Figueiredo, Radar Investimentos, dando um show de informação, trazendo informações importantes aí. O Gustavo acredita que a tendência de alta, desculpe, a tendência de alta está mantida e que a gente pode ver sim um agosto evoluindo nas cotações. Obviamente que tem essa questão do final do ano, tá todo mundo apostando aí numa alta dos preços para o final do ano, estimulado principalmente pelo mercado futuro. A boa notícia é que lá na Radar Investimentos o Gustavo falou que aumentaram e muito os pecuaristas, o número de a quantidade de pecuaristas que passou a usar aí as ferramentas de proteção contra queda de preços. Isso mostra que aquela sinalização de um outubro próximo ali dos 250, muita gente se protegeu e muita gente está garantindo margem, ou seja, não vão esperar acontecer o pior, chegar lá na frente e ver preço cair para depois ficar aí incomodado com o que aconteceu. Boa atitude, obrigado aí por todos que estão nos acompanhando e entendendo a necessidade dessa trajetória. E deixa eu trazer para vocês os preços da arroba do boi gordo lá na B3 no dia de hoje. Mercado subindo por lá, no caso do julho, 231,60, alta de 0,04%. Agosto, 234,75, alta de 0,21%. Setembro, R$ 236,00. Setembro está ali entre alta e baixa, está no vermelho nesse momento, 0,04%, mas o outubro está subindo, 0,19% a R$ 240,55. Indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 229,70, com uma queda de 0,3%. São os números do mercado do boi, números em andamento, negociações ainda acontecendo por lá, mas com uma tendência mais positiva no dia de hoje. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Tem também João Batista Olive com Tempo e Dinheiro. Continue com a gente, notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.